Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Djalma Arias. No Palmeiras, o Verdão anunciou que a apresentação do novo reforço alviverde acontecerá nesta sexta-feira na Academia de Futebol a partir das 3 da tarde. O Arias é esperado nas próximas horas em São Paulo, onde vai fazer o desembarque para ser apresentado de forma oficial. Já está tudo certo entre Palmeiras, Wolverhampton e Arias. Ele passou por exames médicos na Inglaterra, já assinou o contrato e inclusive tem seu nome registrado no Boletim Informativo Diário desde a última quarta-feira. A estreia não deve acontecer no domingo contra o Guarani, até porque o Arias nem treinou com o restante do elenco. Seria meio maluco que o cara chegasse na sexta, treinasse no sábado e entrasse em campo no domingo. Nem é um jogo extremamente importante. Palmeiras vai para o confronto contra o Guarani já classificado. A grande verdade é que uma vitória do Palmeiras contra o Bugre vai ajudar a São Paulo, a Corinthians e a Santos, que ainda não tem a vaga assegurada no mata-mata do Campeonato Paulista. Só para lembrar, o Arias foi contratado por 25 milhões de euros fixos, mas com 18% de impostos e 10% de comissão, o custo total da operação ficou em 32 milhões de euros, ou 198 milhões de reais. O que você pensa sobre Arias no Verdão? Ah, só uma última. A tendência é que o meio atacante colombiano, que no Wolverhampton não conseguiu brilhar, estreie pelo Palmeiras justamente contra o Fluminense em jogo do Campeonato Brasileiro marcado para o dia 25. Informação exclusiva. Quanto custa para o Palmeiras mandar jogos do time feminino no Allianz Parque? No último final de semana, depois de o Palmeiras conquistar a Supercopa do Brasil em cima do Corinthians no futebol feminino, Leila Pereira foi perguntada por que o time feminino só joga em Barueri e não tem a oportunidade de atuar no estádio do clube, o Allianz Parque. A Leila, entre outras coisas, justificou que para que seu time feminino jogue no Allianz, há necessidade de pagamento para a W Torre. Ela ainda lembrou que as receitas do departamento de futebol feminino são muito inferiores à do futebol masculino. Essa última parte é incontestável, não dá para comparar o que o Palmeiras arrecada no time profissional masculino e no time profissional feminino. Mas o custo para jogar o time feminino no Allianz Parque é bem baixinho. Consultei pessoas envolvidas e posso assegurar que não há uma tabela fixa de preços, mas não custaria esse aluguel mais do que 100 a 200 mil reais por partida. O valor varia de acordo também com as necessidades. O Palmeiras não poderia escolher qualquer dia para jogar por lá. Se houvesse realização de shows ou de jogos de time de futebol masculino, o futebol feminino seria preterido. Mas o custo do aluguel para esse time feminino não custaria mais do que 200 mil reais por partida. Se houvesse uma mobilização grande de torcedores do Palmeiras com venda de ingressos, talvez fosse possível custear o aluguel do estádio com a venda de ingressos. Mas que a gente pode constatar um conflito de interesses que é sempre observado por torcedores alviverdes. Leila Pereira desembolsou cerca de 500 milhões de reais para arrendar a Arena Barueri. Depois, investiu mais 70 milhões de reais numa série de melhorias do estádio. Para que o seu estádio não se torne um elefante branco, o presidente do Palmeiras decidiu que os times de base do Palmeiras e a equipe feminina só jogariam na Arena Barueri. Estádio que não caiu na graça do torcedor alviverde, até pela localização, média de público, pouca presença e enormes prejuízos. Mas se não houver o futebol feminino e as categorias de base, todo o investimento feito pela Leila Pereira na Arena Barueri seria em vão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só para completar, contar que Djalma Arias viaja nessa quinta-feira rumo a São Paulo, quando vai começar a treinar pelo clube. O nome dele, inclusive, já está no BID, Boletim Informativo Diário, registrado como atleta do Palmeiras. Quero falar que o Palmeiras está na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, para cobrar mais de 10 milhões de reais do Fortaleza, clube que sempre teve fama de ótimo pagador. A treta do Palmeiras com o Fortaleza tem respeito ou diz respeito a dois atletas, Gustavo Mancha e Breno Lopes. Começar pelo caso mais simples, o Breno Lopes foi vendido pelo Fortaleza ao Curitiba, operação de 15 milhões de reais. O Palmeiras tem direito a 50% do negócio, ou seja, 7 milhões e meio de reais. O Verdão alega que não recebeu nenhum centavo dessa transferência e o Breno Lopes tem feito gols e sido peça importante no Coxa no Campeonato Nacional. A outra dívida cobrada pelo Palmeiras diz respeito a Gustavo Mancha, que foi vendido para o Olympiacos em agosto do ano passado.
Palmeiras tinha direito a 30% da operação. E parte da grana que o Fortaleza já recebeu não foi repassado ao Palmeiras. A gente está falando de mais ou menos 1.350.000 em aberto. Fortaleza ainda tem mais 1.800.000 reais a receber do Olympiacos e essa grana precisa ser repassada de forma imediata para o Palmeiras. A dívida total é de 10.600.000 reais. Ruim ver o Fortaleza, né? Que durante muito tempo foi apontado justamente como um clube modelo na segunda divisão e com problemas com outros clubes. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Hora de falar sobre o Palmeiras e John Arias. Por ironia do destino, o meio atacante colombiano pode fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras justamente contra o Fluminense. O Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Internacional, o Campeonato Brasileiro, e disputa contra o Guarani no próximo final de semana, no domingo, a última rodada da fase de grupos do Paulista. Não dá para imaginar o Arias jogando em nenhuma dessas partidas, ele é aguardado no final de semana ou no início da próxima semana. E a partir daí o jogo seguinte ao do Palmeiras é justamente contra o Fluminense. Partida marcada para 25 de fevereiro e válida pelo Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Arias havia deixado o Flu prometendo que se voltasse ao Brasil, jogaria no Fluminense, que ele não atuaria em outro clube. Isso, inclusive, repercutiu muito mal entre torcedores tricolores nas redes sociais nos últimos dias. Não bastasse isso, e o Fluminense ainda tentou contratá-lo. Depois que o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, o Fluminense chegou a 20 milhões de euros. É óbvio que o Wolverhampton preferiu negociar com o Palmeiras por conta da diferença de 5 milhões de euros. O que você imagina para essa estreia de John Arias com a camisa verde justamente contra o Flu? Se a lei do ex valer, vai dar para dizer que o torcedor do Fluminense vai ter ainda mais raiva do colombiano. Já pensou estrear marcando gol contra o seu ex-time? Enfim, use o espaço para comentário e já faça a sua projeção para essa partida, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.